ele vende as roupas, ele vende tudo que está ao redor dele, ele vende. Vende o carro, que vai lá e troca pela pedra. E quando perdi o controle, foi quando afundou a minha família, né? Tinha controle mais de nada, ninguém queria saber de mim, eu tava vivendo sozinho. Sozinho. Assim se sente o usuário que já não consegue largar a droga. Mas na verdade, ele não está só. A cada dia, mais jovens entram em contato com este mundo tentador. Pesquisas revelam que, no mínimo, 20% da população usam algum tipo de substância psicoativa no decorrer da vida. As primeiras experiências, de maneira geral, são muito parecidas. Essa assistente social, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, conhece bem quais são os primeiros passos do usuário. Ainda tem aquela ilusão de, eu vou usar hoje só maconha. O usuário, a gente fala que é aquele que usa ali de vez em quando, geralmente no começo, e que ele ainda consegue parar. Foi assim com essa professora, agora em tratamento da dependência química. A partir dos 15 anos, experimentou maconha, usou remédios e consumiu álcool. Aos 22, por influência do segundo marido, veio a cocaína. 6 anos depois, o crack, que só saiu da vida dela há pouco mais de 1 ano. Eu usava para sair, cocaína. Eu não me achava uma drogada, achava que não ia ter problema na minha vida, sabe? Achava que tinha controle mesmo. Acreditar que está no controle é uma ilusão. De repente ele começa a ser de um simples usuário, ele muda para um usuário nocivo, ou abusivo, que é aquele que já começa a ter umas faltinhas no emprego, a chegar atrasado, porque foi difícil para acordar, depois de uma noite de uso, até de repente ele descobrir que ele já não é mais um simples usuário. Em 2008 perdemos o controle, começamos a usar durante a semana também. E quando perdi o controle, foi quando afundou a minha família. Depois disso, a professora se afastou das 2 filhas, do marido e, entre internações, chegou a morar na rua, na favela de Heliópolis, em São Paulo, onde trabalhou para o tráfico. A aposentada Zair Lugato viu até onde a droga levou a filha. Eu já desci uma favela em São Paulo para buscar um centro que vivia numa situação abaixo da miséria. A filha estava irreconhecível. Ela estava completamente muito magra, com os olhos aqui tudo roxo, aqui tudo roxo de apanhar, e sem dente. A Lucina teve muita sorte por não ter morrido já. Tudo por causa da dependência química, uma doença sem cura. Para esta pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, vários fatores criaram a situação de risco da doença. A dependência tem algumas variáveis que interferem. Primeiro, a droga, obviamente a droga, o tipo de droga. Segundo, como ela é administrada e características das pessoas que utilizam a droga. Disponibilidade da droga no local também é outra situação que interfere. Então, é muito difícil a gente prever essa situação. O que não é difícil prever é o destino de parte dos usuários. 15% das pessoas que usam algum tipo de droga são portadores da dependência química e serão escravizados pelos entorpecentes. E na maioria dos casos, o álcool é a porta de entrada. Com Luciana não foi diferente. Eu comecei a sair mais à noite, tinha 16, 17 anos, e o pessoal bebia muito, e eu bebia também. Em geral, o álcool começa a ser consumido aos 11 anos e são necessários 2 anos e meio para que surja a dependência. Já a maconha começa em média a ser fumada aos 12 anos e basta 1 ano para que o vício se desenvolva. 13 anos é a idade média para o primeiro contato com a cocaína, sendo necessário 6 meses para o vício. O crack é apresentado, em geral, aos 14 anos e vicia em 1 mês de uso. Esse adolescente em tratamento conheceu de tudo. Eu já baforei tiner, maconha, cocaína, crack. O pior que me causou mais danos foi o crack. Contra o crack,
não há chance. Quase que 80% dos que usam a pedra, que é o crack, acabam se tornando dependentes com um prazo curto de uso. Veja por que isso ocorre. Depois que o crack é queimado, a cocaína presente na droga é inalada. A fumaça passa pelo pulmão, cai na circulação e atinge o sistema nervoso central. No cérebro, aumenta a quantidade de uma substância, a dopamina, que dá uma sensação maior de euforia e poder. A coordenação motora diminui e os sentidos da audição, do paladar e do olfato são afetados. A armadilha do crack está armada sobre o preço barato da droga. O preço caiu muito, tem uns meninos com R$3 eles conseguem comprar. O crack é uma droga que não passa por muitos processos em sua fabricação, daí o baixo custo. Mas é um engano associar o seu consumo a pessoas de classe baixa. Hoje, assim, mais do que nunca, quem mais usa não são mais a classe baixa. Quem mais está usando é a classe alta. Essa relação existe para todo tipo de droga. Entre os adolescentes usuários, 81% são da classe média. O comportamento em grupo dos adolescentes é um ambiente fértil para o primeiro contato com as drogas. Entre os jovens, 100% do consumo é feito em companhia de amigos. A necessidade de ser aceito entre os colegas é uma das causas do primeiro gole ou trago. Se ele está na escola e ele é um jovem, por exemplo, que é quietinho, às vezes ele acaba usando para ele ser reconhecido. Então, se aquele grupo vai tratar ele bem, convidar ele para sair, né, ele pertence a algum grupo. O grupo de amigos também foi determinante para o comportamento de Luciana na adolescência. Eu me cobrava de não fazer parte de tudo, né? Tanto que a bebida, eu bebia mais, às vezes, excedia o limite, também para acompanhar o pessoal. A família é fundamental para construir uma barreira de proteção contra as drogas. Mas, e quando isso já não é possível, aí a atenção aos primeiros sintomas do uso é fundamental para evitar maiores estragos. Começou a sumir dinheiro em casa, e só ficava eu em casa, me perguntaram se eu estava usando droga, eu neguei várias vezes. Aí um dia eu deixei cair, eles acharam lá nas minhas coisas, ficaram muito chateados, brigaram, desesperaram. Mas para chegar a esse ponto, muito deixou de ser feito, principalmente pela família. Para esta psicóloga, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, a família pode evitar que os jovens trilhem o caminho da deterioração da vida. Eu acredito muito na importância dos pais estarem juntos, acompanharem, conversarem a respeito, mas acima de tudo darem um exemplo, porque não adianta nada um jovem conversar com seu pai a respeito de que ele não deve fazer uso de substância e este pai dentro de casa faz uso de álcool, faz uso de tabaco. A discussão em casa é fundamental, mas também já tomou as ruas, literalmente. Pessoas de vários países e personalidades do mundo político debatem a possibilidade da liberação da maconha, como forma de reduzir os efeitos do tráfico. Pensar num mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Não houve até hoje na história. Agora, você pode reduzir o dano que a droga causa às pessoas e à própria sociedade. Mas e o Brasil? O país estaria preparado para isso? O caminho da legalização, na minha opinião particular, eu realmente não consigo ver como a melhor resposta. Porque tá aí o álcool e o tabaco que são ilícitos e que são as duas drogas que mais matam no mundo. Então eu não sei se um país como o Brasil, que não consegue cumprir coisas básicas, vai dar conta de dizer vamos legalizar a maconha. Quem já teve parte da família destruída pela droga, vê nessa proposta uma ameaça e aconselha. Não experimente nenhuma droga. Nem a mais simples, porque depois você vai para a mais devastadora. Você chega na mais devastadora. Se você tiver sentido o prazer da droga. Na falta de novas políticas públicas, o
colocando em prática as existentes para prevenção e tratamento, um fator é fundamental para o processo de recuperação, a vontade de levar uma nova vida. Luciana sabe que, ao menor vacilo, pode voltar a um mundo do qual ela não quer mais fazer parte, mas também sabe que o futuro oferece o que ela mais precisa, uma chance de ser feliz, de recomeçar. Voltar com meu marido e voltar a ter minha filha do meu lado. Uma coisa que eu tive e eu não dei valor. Eu pensei que não fosse perder. Não tinha consciência que eu fosse perder. Você encontra o quê? Prazer físico na droga. Não é felicidade, nem alegria.